coração, traga algum confronto direto para a sua alma. Mas a palavra nos diz que Deus corrige a quem ama e castiga todo aquele que tem por seu filho. Nós vivemos em um tempo onde nós precisamos ter cuidado. O servo de Deus aqui deu uma saudação maravilhosa, falando que nós temos que consertar a nossa vida no altar de Deus. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Pouco se prega sobre a vinda do Senhor Jesus. E muitas vezes quando se prega, a tônica da pregação sempre é a eloquência do pregador. E muitas vezes as pessoas não se despertam como deveriam se despertar. Por quê? Porque o despertamento nos traz vida de santidade. O despertamento nos traz vida no altar. O despertamento nos faz ter comunhão com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo. A preparação para o arrebatamento do Senhor Jesus, que com certeza está prestes a vir buscar a igreja, nos faz ter temor na alma, temor de Deus. Em muitas igrejas já falta o temor, mas eu fico feliz quando eu vejo uma igreja como essa, que quando fala no nome de Jesus, se esguela dando glória a Deus, dando aleluia, porque sabe e conhece o Senhor que tem. Amados, aqui em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 1 que nós lemos, este texto nos fala sobre um dos maiores profetas da nação de Israel. Um profeta que fez a diferença e que foi diferente dos demais profetas que vieram antes e que vieram depois dele. Profeta Elias, considerado profeta do fogo. Elias, ele não conheceu a morte. Duas pessoas não conheceram a morte dentro do cenário bíblico. Um foi Enoque e o outro foi Elias. 3 pessoas, somente 3, não mais do que 3, jejuaram 40 dias e 40 noites. Um foi Moisés, outro foi o Senhor Jesus e o terceiro foi Elias. Elias foi alguém que tinha tanta intimidade com Deus que quando orava, ele fazia com que Deus derramasse fogo do céu sobre o seu altar. De fato, ele fez história. De fato, ele gravou a sua história na história bíblica, no cenário bíblico. E quando eu olho para a história de Elias, a história de Elias nos traz alguns ensinamentos, algumas lições que faz com que nós venhamos a colocar a nossa vida realmente no altar do Senhor nosso Deus. Elias, quando ele entra no cenário bíblico, ele faz com que Israel, o povo chamado e escolhido por Deus, entre com um propósito firme e certo com Deus. Amados, naqueles dias, Satanás, ele estava de olho no povo de Deus, sabendo que Israel fulgurava dentro de si a luz do sol da justiça. Ele cercava Israel com trevas exteriores. Mas as trevas do inferno, as trevas exteriores, as trevas espirituais, não poderiam tocar em Israel, enquanto Israel fulgurasse dentro de si a luz do Senhor. E se tem um bicho que é paciente, é Satanás. Ele pode não te tocar neste momento, mas ele espera o momento que você vá abrir uma brecha. Satanás, ele tem paciência, ele espera 24 por 48 horas, se for necessário, por uma brecha. Ele deixa a espreita nos lados de fora, porque ele não pode entrar dentro, mas ele deixa do lado de fora sentinelas, como lobos. Lobos que com os olhos cintilantes, brilhantes no meio das trevas, eles ficam atentos a essa brecha. E quando eles encontram uma brecha, eles não perdem tempo. Eles não perdem a oportunidade, eles não brincam com a oportunidade que têm. E nesta noite eu já quero te dar um conselho. Não brinque com a oportunidade que você tem de estar na presença de Deus. Não perca o tempo longe da presença de Deus. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás, como foi falado aqui pelo servo de Deus. Chegou um momento em que Israel acaba dando uma brecha. E essa brecha é a falta de vida de santidade. É a falta de vida consagrada. É a falta da obediência e da fidelidade ao Senhor nosso Deus. Quando essa brecha se abre, os lobos do inferno começam a ruivar. O sofá desses lobos é o seu ruivo. Satanás coloca o seu exército em ordem de batalha e manda um batalhão demoníaco para entrar dentro dessa brecha. E quando eles conseguem entrar dentro dessa brecha,
ser impedida. Quando você abre uma brecha, a luz do Senhor é impedida de brilhar sobre a sua vida, e as trevas começam a cobrir-te. É isso que aconteceu com Israel. Eles entraram lá dentro, e naquele momento eles fizeram o sol da justiça. A luz do sol da justiça fica tapada sobre Israel, não brilhar sobre Israel. E Israel acabou se tornando um vale de sombras e morte. E naquele exato momento, Satanás ele implanta um sistema. E esse sistema maligno, ele começa a corromper os santos de Deus. A nação que Deus separou para si começa a entrar em corrupção. O diabo começa a seduzir e a contaminar as autoridades políticas. Ele começa a contaminar as autoridades sacerdotais. Mas existia uma autoridade que ele não estava conseguindo corromper e contaminar. E esta autoridade é chamada de autoridade profética. Ele não estava conseguindo ganhar os profetas. Então Satanás baixou um decreto através desse sistema dizendo: matem todos os profetas, arranquem da boca dele a espada da verdade. Quem não quiser morrer vai ter que negar a espada da verdade, vai ter que fazer concessão da sua fé, vai ter que negociar a unção que tem, vai ter que vender seu ministério. Quem não quiser morrer pela verdade, coloca no banco para sentar-se à mesa do sistema e comer com os demônios. Mas vão ter a espada da verdade arrancada da sua boca. E no lugar da espada da verdade, coloca uma esponja. Para quê? Para que ela possa massagear o ego do sistema. Naqueles dias, muitos profetas corajosos, eles não deixaram a verdade. Eles bateram de frente com o sistema. Eles não aceitaram o aborto. Eles não aceitaram casamento de homossexuais. Eles não aceitaram drogas, legalização de drogas. Eles não aceitaram casamento, sexo fora do casamento. Eles não aceitaram a contaminação dentro de Israel. E porque tiveram coragem de bater de frente com o sistema e não ficar parado ou calado consistido, porque quem se cala consiste, eles começaram a morrer. Começaram a ser assassinados. Outros poucos, não tantos, não quiseram a mesma sorte, mas se assentaram à mesa do sistema, se venderam ao sistema. E naquele momento em que eles se vendem ao sistema, Deus começa a passar a vista sobre Israel, porque Deus precisava de alguém que fizesse a diferença. E nesses dias a palavra de Deus nos diz que 7.000 não se curvaram ao sistema, não deixaram o pé do sistema. Louvado seja Deus por esses 7.000. Mas Deus tinha algo contra estes 7.000. Por quê? Porque estes 7.000, glória a Deus, não se curvaram ao sistema, mas fugiram e ficaram encavernados, escondidos dentro da caverna. Deus olhou dentro da caverna e sondou o coração daqueles 7.000. Por quê? Porque Deus queria que eles se colocassem em ordem de batalha e marchassem contra o sistema, para que Satanás caísse por terra. Eles tinham capacidade, eles tinham dons, eles tinham talentos, eles tinham unção, eles tinham a glória de Deus sobre a vida deles. Mas eles declararam a Deus: não podemos sair da caverna porque temos medo. Deus não condenou a atitude deles. Deus disse: vocês estão salvos, sim, mas saibam que vocês salvos serão, mas vão perder galardão, vão perder recompensa, porque galardão e recompensa é só para soldado valente que está na guerra, não para quem é covarde. Nesta noite eu já lanço um convite à igreja. Deus me mandou aqui nesta noite, Deus sabe por quê. A palavra vai ser pesada até o final, mas presta atenção. Deus já começa a dizer: eu quero valentes na minha obra. Se Deus passar os olhos aqui, será que Ele encontra? Se encontra, levanta a sua mão, abre a sua boca para adorar. Deus queria pelo menos um, não encontrou. Deus olhou para Israel, mas tinha um protocolo a ser cumprido. E se tem uma coisa que Deus respeita, é a contextualização. Deus respeita os períodos de cada contexto. E aquele período era chamado de período das genealogias. Para alguém ser um grande rei, ele precisava ter um pai com um nome influente. Para alguém ser um profeta renomado, ele precisava de um nome importante por trás.
Para ser um sacerdote de nome era necessário ter um pai influente também, porque a genealogia era o requisito para uma pessoa ela ser bem sucedida na vida. Deus falou: vou cumprir o protocolo. Se eu não encontro na caverna, então eu devo encontrar lá dentro do palácio. E quando Deus chega dentro do palácio, Deus se decepciona, porque o próprio rei de Israel havia se vendido ao sistema. Deus olhou para os filhos do rei e encontrou um corajoso, alguém que fosse valente, que tivesse ousadia, encaixasse-se no perfil que Deus precisava para usar naqueles dias e fazer a diferença. Deus sai do palácio decepcionado e entra dentro da aristocracia de Israel, no meio dos nobres, mas encontra no meio dos nobres alguém que seja corajoso, alguém que seja valente e ousado. Deus sai dali e entra dentro do contexto sacerdotal, mas quando chega no meio dos sacerdotes não encontra alguém corajoso, alguém valente, alguém que se encaixava no perfil de Deus. Deus olhou para todos e disse: será que é possível que eu vou deixar? Vou esperar nascer alguém, crescer para mim poder usar na terra? Não. Sabe o que Deus fez? Deus quebrou o protocolo, mas não deixou a terra sem profeta. E sabe o que Deus fez? No momento em que ele quebra o protocolo, o coração apaixonado de Deus é guiado. Que ele entra dentro de uma terra, de uma cidadezinha que no mapa geográfico de Israel nem aparecia, chamada Tisbi. Quando ele entra dentro de Tisbi, cidade da roça, irmãos, ele vê um camarada que era ninguém. A terra era de ninguém. E o camarada era ninguém, porque os pais não eram importantes, não eram influentes. Ele não tinha um costa quente, um costa larga, ele não tinha um apadrinhamento forte. E no momento em que Deus olha para aquele camarada, Deus grita lá de cima do céu: Elias! E quando Elias olha para Deus, Elias se assusta. Por quê? Porque ele sabe que ele não estava com o protocolo, dentro dos protocolos. Ele até tenta falar, mas o nome do meu pai, Deus falou: fica tranquilo, meu filho, que eu já quebrei protocolo. É você que eu quero. É você que eu escolho, é você que eu chamo, é você que eu vocaciono para o ministério de profeta. No momento em que Deus faz isso, há quem diga, irmãos, que profeta, que sacerdote, que levita só encontramos em cidade grande, em Megalópolis como São Paulo, que só encontramos esse tipo de gente que é pregador, que é levita, que é líder, que é capacitado dentro dos grandes ministérios, dos megas, dos enormes ministérios, dentro das megalópolis que existem por aí. Mas, amados, quando Deus não encontra um valente, um corajoso dentro da cidade grande, quando Deus não encontra um pregador corajoso que quer sair da caverna dentro dos grandes ministérios, um levita que quer fazer a obra de Deus, Deus vai na terra de ninguém achar profeta. Deus vai aonde ninguém acha que Deus vai, cara, e ali Deus acha profeta. Irmãos, há um recado de Deus nesta noite para essa cidade de São Paulo. Acredite você, essa é uma congregação considerada até um pouco pequena, perto dos padrões de grandes sedes que tem por aí. Mas o povo que Deus está levantando aqui através desse líder que está na minha retaguarda, vai ser um povo que vai fazer o nome deste lugar voar além das fronteiras. Se você acredita nisso, levanta a mão. Deus está contigo e Deus está com esse exército. Deus já está falando neste lugar, Deus já está usando pessoas que precisam ser usadas. Cuidado, São Paulo, que pensa que o altar daqui fica com fogo e o fogo não cessa. Cuidado, megalópole chamada São Paulo, porque se o fogo não arder no altar daqui, Deus vai acender o fogo lá no Acre, como já está acendendo. Deus vai acender em Alagoas, Deus vai acender na terra que esse amigo aqui foi. Deus vai chegar no lugar onde que todo mundo chama de ninguém, e na terra de ninguém Deus vai levantar ninguém para ser profeta. Deus vai achar, Deus vai achar. Quem crê nisso, levanta a sua mão. Se você crê que Deus está nesse lugar, levanta a sua mão, porque Deus está falando hoje. Eu quero derramar azeite sobre os vasos que estão aqui. Tem vaso aqui que está enferrujado, mas não se preocupe não. Você que não fala mais em língua estranha como antes, você que não profetiza mais como antes, você que não cura mais o nome de Jesus como curava antigamente, está enferrujado. Esta noite tem um óleo lubrificador que vai tirar todo o teu ferrugem. Esse óleo se chama azeite. E só quem crê que o azeite está descendo, fecha o olho e abre a boca para adorar. Deus nesta noite está levantando o profeta nesta casa. Adora. Eu quero adorar com os santos aqui neste
qualidade mais avançada que vai deixar de adorar. Sabe por quê? Deus manda te dizer: eu amo quando você se coloca como um bebê nos meus braços. As suas pernas tremem quando o meu Espírito Santo te toma, homem de Deus. E recebe agora o que os sacerdotes do templo de Salomão receberam. Recebe a Shekinah de Deus. Só quem quer ser o sangue está sentindo ela, recebe. Eu não sei se eu vou terminar essa mensagem hoje, mas se você entender o recado de Deus para mim, está satisfeito demais. Deus quer derramar neste lugar uma unção poderosa nesta noite. Deixa eu tentar terminar essa mensagem. Aleluia. Está gostosa a adoração aqui, irmãos. Eu creio que o Senhor está levantando Elias neste lugar, Senhor. Mas escute. Elias é escolhido por Deus. E quando Elias é escolhido por Deus, nós sabemos que Deus o leva. Capítulo 17 nos fala que Deus nos levou Elias até Acabe, até o rei. E quando Elias chegou diante do rei, lugar que ele nunca pensou que um dia ia chegar, porque a unção de Deus vai fazer com muitos aqui isso aqui hoje. A partir de hoje, conte, é contagem regressiva, tu vai chegar lá, quer o Satanás, o inferno ou não, quer os demônios que te perseguem ou não, você vai chegar em lugares que você nem imagina. Deus vai te colocar em lugares que você nunca sonhou em estar. Sabe por quê? Há um propósito, há um projeto de Deus na tua vida que pode chega diante de Acabe, ele desafia. O desafio nós conhecemos, mas que eu vim pregar aqui hoje. Mas só para lançar luz na sua mente, ele desafia Acabe e desafia os falsos profetas do sistema corrompido da sua época no Monte Carmelo. No Monte Carmelo ele conserta o altar de Israel, e ao edificar o altar de Israel, porque Deus só derrama fogo em altar consertado. Não adianta. Altar rachado e desconcertado não, fogo não desce, não adianta. Elias levanta o altar, e quando ele levanta o altar, ele está falando: Israel vai voltar a ser santo, Israel vai voltar a ser consagrado, Israel vai voltar a ter vida com Deus, Israel vai voltar à obediência à lei, Israel vai ser como antigamente, uma nação de ouro, a luz das nações. Mas ele é ousado, ele diz para os falsos profetas: vocês levante, obrigado, mano, eles levante o altar de vocês primeiro, que eu levanto o meu depois. E os profetas de Baal levantam, tenta de todo jeito, mas Deus amarra Satanás e os demônios de um canto. Quando Deus quer operar na sua vida, não tem cão do inferno que impeça. E Elias começa com a sua vida, fala mais alto. Ele foi comprar pão na padaria, ele foi, está dormindo, olha o sono do cão. Não vai te responder desse jeito, grita. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Nesta noite o diabo pode ter te feito chorar, mas o Senhor vai colocar no seu coração uma ousadia que a partir de hoje, a partir desse culto, você vai soltar do cão. Você vai afrontar Satanás com a certeza de que Deus vai derramar fogo sobre o seu altar. Ele é o único profeta que consegue arrancar uma confissão pública de Israel. Quando o fogo desce sobre o altar de Elias, todo o povo grita: só o Senhor é Deus. O que o povo grita, irmão? 1, 2, 3 e... só o Senhor é Deus. Deus está falando que o exército do diabo que se colocou em ordem de batalha está recuando. Por quê? Só o Senhor é Deus. Satanás pensou que ia ter vitória nessa semana que viria sobre a tua vida. Já tinha um projeto, mas Deus está revogando esse projeto, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Satanás fica doido de raiva e apavorado. Só o Senhor é Deus. Levanta a sua mão e glorifica. Quando Elias consegue arrancar a confissão pública do povo, ele começa a ser perseguido. E quando ele é perseguido aqui, no texto que nós lemos, ele foge para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele encontra uma árvore típica dos desertos chamada zimbro. Ele se enfia lá dentro e deita.
E ali naquele momento, ele, no seu ânimo angustiado, ele pede a sua morte para Deus. E no momento que ele pede a morte para Deus, Deus começa a detectar que no coração dele havia uma seta do diabo. Ele não se vendeu a Satanás, mas estava aceitando a morte. Deus olhou para Elias e está olhando para muita gente aqui hoje. Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, é o seguinte, Satanás falou no teu coração e você está aceitando a voz do diabo. Sabe por quê? Porque quem decreta ponto final em alguma história sou eu. Quem é o diabo para decretar ponto final na história de alguém que eu criei, chamei, escolhi, vocacionei para a obra? Se você não morreu é porque o ponto final não chegou. Satanás não tem nada a ver com esse ponto final. Se eu não dei ponto final, então levante e ande, porque a caminhada é longa. E para você se sentir bem à vontade, eu te dou pão do céu e água da vida. Come do pão do céu, bebe da água da vida. Come do pão do céu, bebe da água da vida. Eu vou falar até você se esfregar e dar glória a Deus. Deus só está falando. Come do pão do céu, a palavra, bebe da água da vida, Espírito, só quem está comendo, só quem está bebendo, levanta a mão. A panada cheia. Olha o que acontece. Aleluia. Quando alguém é chamado, escolhido e vocacionado por Deus, nada para a sua história. E nesta noite Deus está colocando no meu coração um cântico, um salmo, salmo de número 46. Quem quer que eu profetize esse salmo na sua vida, levanta a sua mão. Esse salmo não vai ser só profetizado de qualquer forma. Levanta a sua mão se você quer receber. Eu profetizo o salmo 46 na tua vida, que diz: o Senhor nosso Deus é o teu refúgio, socorro bem presente na hora da tua angústia. Pelo que você não tem o que temer. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes esbravejam-se pela sua braveza, a Bíblia nos diz que é um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela. E se Deus está no meio dela, ninguém pode tocar, ninguém pode afrontar. Deus está no meio da tua história, ela não será abalada. Deus está no meio da tua família não será abalada. Deus está no meio dos teus sonhos e projetos de vida, eles não serão abalados. Por quê? Porque o Senhor ajudará ao romper da aurora. Pode os reinos se moverem, pode os poderosos se esbravecerem contra a tua vida, mas basta o teu Deus abrir a boca e toda a terra se derrete. Por isso nesta noite declare: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para aqueles que estão ainda em dúvida, vinde vede as obras que o Senhor tem feito, que desolação tem feito sobre a terra. Aleluia. O Senhor tem um nome, o seu nome é Jeová Shalom, que significa Deus é paz. Porque a paz pertence a Deus. Mas quando Satanás se afronta e te persegue, olha o que acontece: ele corta o arco, ele quebra a lança, ele queima os cabos do fogo. Há uma resposta para Satanás nesta noite. Deus está confrontando o diabo e dizendo: recua, Satanás, diante do meu povo, diante dos meus santos. E há uma resposta de Deus para a tua vida nesta noite. A resposta é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco, porque só o Senhor é Deus. E quem crê nisso, levanta a sua mão para adorar. Está revogando sentenças. Deus nesta noite está fazendo macumbas que estavam enterradas dentro da terra, sair por terra, sair fora dela, sem a intervenção de mãos humanas. Sabe por quê? Porque Deus tem atendido a oração dessas mulheres de oração. Ainda que seja pouca, mas Deus
morte, calçado de selo para anunciar o evangelho da paz, escudo da fé para apagar todo o dardo inflamado do maligno. E só quem é guerreiro levanta a mão e fecha ela. Deus está empunhando na tua mão a espada do Espírito. Entra na guerra comigo agora, entra, meu amado. A tua família ainda não é do Senhor, vai ser porque você já entrou em guerra. E Deus é o Senhor dos exércitos à tua frente. Só quem crê na vitória levanta a mão para adorar. Deixa eu terminar rápido essa mensagem aqui. Naquele momento, Satanás não consegue roubar o coração de Elias. Vem Elias, um líder, porque ele arranca do povo uma profissão pública, mas ele não consegue arrancar a liderança profética de Elias. Ele então vai até Acabe e ele consegue roubar o coração de Acabe. Acabe era o rei de Israel, tinha tudo para ser um grande homem, ser semelhante a Davi, seu pai, ser um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não deu ouvido a Deus, e quando o homem não dá ouvido a Deus, o diabo começa a falar com ele. Ele tinha tudo para andar com Deus, mas ele deixa de andar com Deus, e quando o homem deixa de andar com Deus, o diabo começa a andar com as pernas dele. Satanás estava querendo roubar a liderança de Israel. Satanás sabia que se ele roubasse o coração do líder, ele conseguiria tocar no coração do povo. Ele sabia que se ele conseguisse manipular o rei de Israel, todo o povo de Israel seria massa de manobra na sua mão. O diabo tem uma estratégia, e a estratégia do diabo é pegar a liderança da igreja. Quando eu falo de liderança, eu não estou falando apenas do pastor da igreja, porque se o pastor ele pudesse, ele se dividia em 10, ele se dividia em 20, mas não, ele não pode fazer as coisas sozinho. Ele precisa de uma equipe com ele. Quando eu falo que Satanás quer tocar na liderança por um ponto estratégico, é porque Satanás sabe que a palavra do líder tem efeito de poder. Ele sabe que o líder ele tem uma atitude, ele tem uma ação, e isso reflete como espelho para os liderados. Quando ele está na frente da batalha, ele puxa o coro da guerra e ele fala: vem, que só o Senhor é Deus e o povo vai atrás. Só o Senhor é Deus. Ele vem, que Jesus Cristo é o Senhor e o povo vai atrás. Só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai na frente dizendo: a gente vai vencer a batalha porque somos cheios do Espírito Santo. E o povo vai falando: nós somos cheios da unção, somos vasos cheios do azeite. E ninguém para, por quê? Porque o líder está motivado, e o diabo ele quer desmotivar o líder. Liderança abrangente, liderança no sentido não só do pastor, mas dos obreiros que possuem um cargo eclesiástico, e da liderança comum da igreja, que lidera departamentos, que lidera, que rege, enfim, a liderança geral. É isso que o diabo quer. E quando Satanás consegue roubar o coração de Acabe, para garantir o poder dele no meio de Israel, ele começa a colocar perto de Acabe um cão-guia. E esse cão-guia tem um nome, Jezabel. E quando ele começa a colocar Jezabel perto, como que é que Jezabel surge? Ela surge através de um pacto de paz com o inimigo. O pai de Jezabel, que era considerado um sacerdote de Baal naqueles dias, um rei idólatra de uma nação idólatra, ele chega em Acabe e diz: olha, vamos fazer paz, não vamos mais fazer guerra. Se você entrar em paz comigo, eu entro em paz com você, e a gente será com um casamento. Você casa com a minha filha, Jezabel, princesa bonita, tá ali, ó. Deus falou para Acabe: Acabe, não faça aliança com o inimigo, não se assenta na mesa do inimigo. O inimigo ele pode ser poderoso humanamente falando, mas eu sou mais poderoso do que o teu inimigo. O inimigo pode falar: eu vou te vencer porque nós temos um poder bélico maior, mas eu sou Deus Todo-Poderoso que faço Israel vencer. Mas Acabe não dá ouvidos a Deus e faz uma aliança com esse rei inimigo e sela com esse casamento. E no momento que ele sela com esse casamento, amados, acontece uma desgraça em Israel. Porque Jezabel, ao casar com Acabe, ela chega na nação de Israel já querendo fazer mudanças significativas, dizendo Jezabel. E algumas mudanças são feitas naquela nação. E a primeira mudança que ela faz é arrancar Deus de dentro dos cultos de Israel. Você consegue imaginar esse lugar sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É claro que não. Se Jesus não estivesse aqui, eu não estaria aqui, ninguém estaria aqui. O que faz a gente estar aqui e se sentir bem aqui é porque Jesus está presente. Quem crê nisso, o que mais me impressiona é que Israel não era uma igreja menina, não era uma igrejinha infantil que nasceu ontem. Israel era uma igreja que havia nascido do
coração de Deus, chamando, escolhido e vocacionando para ser a sal da terra e a luz do mundo, a luz das nações. Era uma igreja que não nasceu pirateada, que não nasceu como clone de um botequim de esquina, não. Israel havia nascido autêntica, original, nasceu dando glória a Deus, nasceu dando aleluia, exaltado o Senhor. Mas deixou com que Jezabel entrasse dentro. Uma igreja balizada, uma igreja madura, uma igreja experiente, mesmo assim deixou com que Jezabel entrasse dentro dela, arrancasse do altar do sacrifício verdadeiro e colocasse um fogo estranho no lugar. Tem muitos dizendo por aí, mas espera aí, pregadorzinho, a minha igreja tem poder aquisitivo, tem money, tem bufunfa, tem dinheiro, tem um cofre esparrufado de ouro e de prata. Outras dizem, a minha igreja tem um poder eclesiástico. O nosso clero, nossos líderes eclesiásticos são respeitados até pelas autoridades seculares. Outros podem dizer, não, mas a gente tem o poder político na nossa mão. A gente tem vereador, a gente tem deputado federal, estadual, a gente tem senador, a gente vai eleger, se Deus quiser, um presidente da república quente. Outros podem dizer, a minha igreja tem teólogo, arqueólogo, sociólogo, toda espécie de teólogo que existe no mundo catedrático, no mundo acadêmico. Eu vou te dizer uma coisa, essa igreja pode ter tudo isso e mais um pouco, pode ter até o Papa, mas se não tiver Jesus, ela não tem nada. Jezabel, o foco dela era tirar Deus, e eu termino aqui. Quando ela consegue, irmãos, fazer essa mudança, tirar Deus, ela consegue fazer a manipulação que ela quer. Ela fala assim, já que a gente tirou Deus, a gente vai mudar a liturgia. Liturgia arcaica, liturgia antiga. Vamos mudar essa liturgia. Vamos começar nos cânticos. Vamos, a primeira coisa que vamos tirar é os hinos da harpa cristã. Coloca 3 hinos, depois a gente coloca 2, depois coloca 1, depois não coloca mais nenhum. E no lugar dos hinos da harpa, que os jovens antigos amavam, que os jovens de hoje parecem não amar tanto, que o povo cantava e sentia a presença do Espírito Santo, e hoje parece que canta religiosamente. Tira! E vamos colocar uma guitarra mais arranhada. Amo guitarra, irmãos. Amo solo de guitarra quando é para adorar a Deus. Quando eu falo guitarra arranhada, eu estou fazendo uma metáfora daquelas pessoas que dizem que todo ritmo musical adora a Deus. É uma mentira! Nem todo ritmo musical adora a Deus. Será que pode adorar a Deus com esse negócio? Suas ovelhas. Dá para adorar a Deus assim, irmão? Não dá! Guitarra arranhada. Aquela coisa Espírito Santo. A voz é bonita, a melodia faz chorar, como faz chorar também nas novelas, mas não tem unção, não é carregada de acesso. E olha, a igreja fazendo mudanças. Não, vamos mudar vamos fazer, não vamos mais deixar o nome de culto, a expressão culto tira. Agora é entretenimento cristão, é reunião, é ajuntamento de fé, culto não. Vamos fazer o entretenimento, vamos colocar os teatrinhos aí. Olha aí. Entendendo antigamente? Vamos colocar o teatro. Amo o teatro quando é para ensinar as coisas bíblicas. Até chora, irmão. Converte pessoas. Mas olha o teatro da Jesus. Vamos pegar o teatrinho aí e vamos ensinar as coisas de Deus. Quando chega 25 de dezembro, Natal, em vez de ensinar Jesus nascendo na manjedoura, aquela coisa linda, com os pastores vindo, os anjos cantando, oh, coisa maravilhosa, não. Vamos pegar alguém mais gordinho, mais velhinho, com a barba branca desse tamanho. Vamos colocar um gorrinho vermelho, uma roupa vermelha, tipo Coca-Cola. E vamos colocar um saquinho nas costas, fazendo ele falar assim, eu vou levar presente para todo mundo. Fantasia os irmãos de renda encantada e coloca um trenó. Aí faz o velhinho fazer assim, ó, ro, 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 e todo mundo grita, glória a Deus. Deus. No meio da Páscoa, em vez de colocar Jesus morrendo no Calvário, ressuscitando e subindo aos céus, não. Vamos colocar a desgraça do coelho. Pega o irmãozinho, fantasia do coelho e faz ele vir com uma cesta cheia de ovo de Páscoa, distribuindo para as nossas crianças que são inocentes. Os adultos não querem desenvolver a mente para Deus e começam a contaminar nossas crianças, futuros obreiros da igreja. Deus. Você sabe o que significa Papai Noel? Você sabe o que significa coelho da Páscoa, ovo de chocolate?
eu vou te dizer o que significa. Significa uma tradição pagã desgraçada. O sangue de Jesus tem poder. Deus. Se quebrar essas desgraças das nossas igrejas. Mas às vezes ela tá aqui, tá? Olha o que ela faz. Não, vamos mexer no vestuário agora dos crentes. Vamos mexer no guarda-roupa dos crentes. Irmãos, você pensando que eu vou falar, mas é. Quando a espada, na verdade, está na boca do profeta, irmão, não é esponja do cão, não. É verdade. O que você prefere? Que alguém chegue aqui e massageie teu ego ou fala a verdade que liberta? É verdade. Vai mexer no vestuário, olha esse negócio aqui embaixo, aqui, assai. Que é isso? Isso é coisa antiga, menino. Não dá esse negócio, deixa as bichinhas mais à vontade. Libera geral, irmãos. Aqui, ó. Um palmo acima do joelho, de hoje em diante, tá liberado. Não, pode ser não, aqui, ó, esse negócio de aqui, não, dessa coisa antiga. Coloca um tomara que caia para as novinhas, tomara que segura para as mais velhinhas, não tem problema não. Não é só as mulheres não, os homens, vamos também liberar os bichinhos, esse negócio de tocar com terno, com gravata, no prumo, esse negócio de um homem vestido com cara de homem, cortar o cabelo como homem, ter cara de macho. Não, isso é antigo isso aí. Deixa os bichinhos vestir aquela baby look, aquela calcinha mais apertada, faz musculação, filho. Faz. Cabelo pode cortar a manga chupada, já viu? Um negócio assim. Queima a Gesa, Deus. Queima a Gesa, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Queima a Gesa, Deus. Olha para quem está no seu lado e fala assim, é para chorar. Fecha os teus olhos, pede que o sangue de Jesus repreenda esse sistema maldito que está entrando nas nossas igrejas. Isso não para, esse negócio quando chega principalmente na hora da palavra, não tem problema, está liberado no Facebook. Olha aí! Está liberado no WhatsApp, principalmente quando o profeta estiver pregando, não tem problema, libera geral, começa a bater papo com quem não tem nada que fazer com você. Você tem, olha para a palavra, creia na palavra. Exatamente. Vamos fazer com que os futuros obreiros estejam contaminados. Vai chegar, já chegou a festa junina. Pega o seu filhinho, tadinho, vai ficar de fora só porque é crente. Não, pega o bichinho, fantasia ali de caipira. Bota um chapeuzinho de palha, pinta um cavanhaquezinho. Esse negócio de barbinha não, cavanhaque, porque essa aqui no 21, caipira tá moderna. Então coloca ali uma roupinha, se for menininha, coloca noivinha e manda pular fogueira. Pula fogueira, pula. Queima a Gesa, Deus. Tem muitos reis de Israel que fizeram seus filhos pular fogueira e foram para o inferno com seus filhos. O que você quer que o seu filho vá para o céu ou para o inferno? Se quer que vai para o céu, levanta a tua mão para adorar. Mas tem muita gente entrando dentro da igreja e não sabe por que estão fazendo aqui dentro. Tem gente que acha que está na igreja só para irritar, para prosperar. Não é por menos negócio de voto para cá, voto para lá. Olha, compra a vassourinha ungida. R$1.000 no bolso do apóstolo, bispo, disso, daquilo, viu? Você leva a vassourinha para sua casa e vai à sua casa e o demônio não vai entrar mais lá dentro. Aí o indivíduo compra lá R$1.000 uma vassoura velha, cai nos pedaços, chega na casa dele, deixa a casa limpinha, mas o coração está podre de pecado. Tem gente que entra dentro da igreja, acha que só porque aceitou Jesus, agora Jesus tem que ser meu parceirinho, gênio da lâmpada, meu gestor financeiro. Não, Deus, eu aceito o Senhor como o Deus, Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor vai ter que me dar uma mansão agora, um carrão importado, e todo ano eu vou ter que ir para Dubai, Fernando de Noronha, Ilhas do Caribe, no tour com toda a minha família e meus amigos. Até que eu conheci outro junto comigo. Tem gente que entra dentro da igreja e acha que Deus tem que curar ele de todas as doenças. É um hipocondríaco, existe um nível espiritual. Ele entra dentro da igreja e está falando para Deus: Deus, o Senhor vai me curar de que doença hoje? Deus olha para ele: meu filho, eu já te curei ontem, já te curei antes de ontem, já te curei de tudo. Olha o vaso contendendo o caco do vaso, contendendo o coleiro. Não dá para o senhor fazer só mais um raio-x para ter certeza. Hipocondríaco espiritual. E o pior, tem gente que entra dentro da igreja achando que a igreja é um lugar de flashback gospel.
É com a mãozinha pra lá, vamos dançar. É aquela. Pensa, alguns que este lugar não deve riscar faca. Não toca mais coelhinho de fogo, que é uma benção. Toca é forró bodós. É, irmão, tem lugar que você passa aí, você fica vergonha. Você tem vergonha de ser crente. Pelo testemunho ruim daqueles crentes ruins. É forró bodó pra todo canto, é um risca-faca sem medida. É 2 horas, você não vê arroz levido, é só escudugudugudu. Na hora que chega na palavra é 5 minutos. Se passar 1 minuto, a irmã pega, levanta, pega os filhinhos e vamos embora, porque já passou 1 minuto, aí você pega todo não sei o que, não sei o que. O crente já fica com aquela cara de maracujá azedo. Por quê? Porque a espada está cortando e quando corta, faz o crente tomar vergonha na cara. Mas para terminar, tem crente que está dentro da igreja e pensa que é prego de banco de igreja. Ninguém rouba a cadeira da minha liderança. Ninguém rouba a minha regência. A cadeira da regência é minha. Ninguém pega a minha cadeira do púlpito, porque se pegar, olha, esse braço é crente, mas esse aqui é, sei lá. Ceará falando que os irmãos na época é sangue quente, irmão. É sanguíneo, tipo eu, mas se tomar, eu falo, eu brigo. Não quer ganhar almas, mas quer posição na igreja. Não quer a unção de Deus, mas quer que o seu nome voe além das fronteiras. Deixa eu falar uma coisa: o sangue de Jesus tem poder nesse tempo. Se você quer isso, levanta a sua mão. O sangue de Jesus tem poder para quebrar esse sistema. Eu não vou falar mais nada, eu só falo uma coisa: o sangue de Jesus tem poder para quebrar esse sistema. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Deus ainda está levantando profeta na terra. Deus ainda tem os seus Elias dentro da igreja para usar. Só quem tem a unção e ou quer